começa repercutindo a nossa enquete do dia de ontem e também vamos repercutir a enquete do dia de hoje. Na enquete do dia de ontem, vamos abrir aqui, você já está acompanhando aí também na nossa programação, a nossa enquete. Na enquete do dia de ontem, a gente repercutiu a situação dos equipamentos de mobilidade individual que estão sendo bastante utilizados ultimamente nas grandes capitais. Inclusive tem aluguel desse tipo de equipamento que você pode alugar através de aplicativo, mas aqui na nossa cidade a gente percebe também um aumento na utilização de bicicletas elétricas, das motonetas elétricas, dos patinetes também elétricos, e a gente está compartilhando com você, ou compartilhou no dia de ontem, essa necessidade, esse assunto, e pediu para você acha que é necessária a criação de um regramento para esse tipo de equipamento, uma regra, uma lei para a utilização correta desse equipamento, com equipamento de segurança, com limitação de velocidade, com locais onde pode ou não pode andar, com a idade mínima para se conduzir esse tipo de equipamento, enfim, precisa ter um regramento para isso? Olha, 52,9% das pessoas que votaram disseram sim, é necessário um regramento, inclusive um regramento detalhado. Olha só, 53% arredondando aqui das pessoas que votaram disseram que sim e que precisa de um regramento detalhado. Aí tem mais 25%, 26% arredondando aqui, ou seja, nós estamos falando de 89% das pessoas que participaram disseram que sim, só que esses 26, arredondando aqui, disseram que apenas com regras mais básicas, para não precisa ter aquele regramento todo, fazer um livro de regras a respeito do assunto. Não, define algumas regras básicas, que isso já seria o suficiente aí para a gente normalizar e regrar então a utilização desses equipamentos. 26% arredondando, e aí temos 21% que dizem aqui que não vem a necessidade de novas regras para a utilização desse tipo de equipamento de mobilidade urbana nas cidades e especialmente aqui na nossa região, então. Obrigado para você que participou, mas as pessoas veem a necessidade, então, desse tipo de regramento. E aí, eu pensei ontem na Márcia Pontes, que é a especialista em trânsito, e nós vamos oportunamente ouvi-la a respeito dessa situação, para que ela nos coloque o que é possível fazer nesse sentido, então, já que a população é favorável ao regramento, seja esse regramento um pouco mais detalhado ou com regras mais básicas, a gente vai trazer mais informação a respeito desse tema para você numa oportunidade aqui próxima. Lembrando que o município de Jaraguá do Sul, ele possui uma lei já regulamentando, né, a utilização das bicicletas elétricas, e que segue também a resolução do CONTRAN, né? O CONTRAN também tem resolução aí com bicicletas elétricas, ciclomotores, então patinetes elétricos, tudo que envolve aí ciclomotores, autopropelidos e bicicletas elétricas. CONTRAN também tem resolução aí sobre isso. Então os municípios podem adotar como exemplo o município de Jaraguá do Sul. Pois é. E nós vamos repercutindo, continuando aqui o Repórter Cultura, a situação da dengue. Santa Catarina registra 301 mortes por dengue em 2024 e aumento no número de casos. De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, até esta última segunda-feira, dia 15, foram confirmadas 301 mortes por dengue em Santa Catarina e outras 48 permanecem em investigação pelas Secretarias Municipais de Saúde, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, o balanço registrou mais de 360 mil casos prováveis em 285 municípios do estado, representando um aumento de 163,53%, comparando com o mesmo período do ano passado. O informe completo ele pode ser acessado, né, e verificado aí por você também no próprio site da DIV. No informe epidemiológico anterior, divulgado no dia 3 de julho, haviam sido registrados 354 mil casos prováveis nesses 285 municípios do estado e confirmadas 272 mortes pela doença.
Muito bem, eu quero só voltar um pouquinho. Vamos falar sobre essa questão da dengue. Nós temos que lembrar que esse inverno, nós já estamos aí durante a estação do inverno, daqui a pouco ele acaba, vem a primavera, daí vem o verão, né? E os casos de dengue estão aí. Mesmo com o inverno, continuamos tendo casos de dengue. A gente aqui em Timbó tem pessoas se contaminando com dengue, pegando dengue agora. Não é um número elevado, mas ainda temos. Então nós temos que lembrar que vai voltar, vem a primavera, vem o verão, aí que são as estações, e o verão principalmente, que é a estação mais apropriada para a procriação do mosquito. Não há nenhuma possibilidade da eliminação, né, do mosquito da dengue, isso já não há essa possibilidade. Então nós vamos ter que aprender a conviver com a dengue, mas não com tantos casos. A gente tem que se conscientizar a respeito disso. Além de políticas públicas a respeito, nós precisamos da conscientização de cada pessoa, no sentido de tomar os devidos cuidados aí com água parada, enfim, para evitar a proliferação do mosquito da dengue, que está aí, está em nosso meio. Não tem jeito de a gente eliminar, extirpar o mosquito da dengue. A gente tem que conviver com esse assunto, mas da melhor maneira possível, com cada um fazendo a sua parte. Eu quero voltar um pouquinho para a gente repercutir a nossa enquete do dia de hoje. Já está aí compartilhada nos grupos de WhatsApp da Rádio Cultura de Timbó. Iremos compartilhar ainda. Tá. Daqui a pouquinho, então, a gente compartilha com você a enquete do dia de hoje. A enquete do dia de hoje está falando aí sobre a conservação de veículos da frota das prefeituras. Então, a gente comentou ontem, recentemente, um veículo escolar do município de Rodeio foi flagrado transitando com as luzes traseiras apagadas. A prefeitura emitiu uma nota explicando, eu vou até pedir para o Julian já deixar essa nota no ponto ali, para ele passar a nota oficial da prefeitura de Rodeio a respeito desse assunto, e aí a prefeitura já emitiu uma nota. Mas vamos lá. Diante desse fato, desse acontecimento que repercutiu nas redes sociais aqui da nossa região, como você avalia o estado de conservação da frota da prefeitura da sua cidade? Estamos falando aqui de Timbó, de Rodeio, de Benedito Novo, de Doutor Pedrinho, de Rio dos Cedros, né, de Indaial, enfim, da nossa região aqui. Como é que você avalia o estado de conservação da frota? E aí, quando a gente fala frota, a gente fala das caçambas, dos tratores, dos implementos agrícolas, dos automóveis, enfim, de toda a frota da prefeitura. Como é que você avalia? Então, você pode votar na nossa enquete e também você vai poder participar falando aqui, interagindo com a gente nas nossas plataformas digitais. Quer escrever alguma coisa? Você presenciou alguma coisa diferente? Quer fazer um elogio também para a frota aí da sua cidade? Pode escrever aqui no YouTube, escrever aí no Facebook ou também no WhatsApp da Cultura. Agora, então, o Julian, por favor, passe aí, a gente faz questão de divulgar a nota oficial da Prefeitura de Rodeio diante da repercussão de um vídeo que circulou aí de um ônibus com as luzes queimadas. O vídeo que circulou nas redes sociais, ele trazia o ônibus da Prefeitura de Rodeio, um ônibus escolar, né, de transporte escolar. E na publicação lá na rede social dizia que o ônibus estava com as luzes apagadas, né? O ônibus é flagrado andando com as luzes apagadas. Essa foi a denúncia e foi o que repercutiu nas redes sociais. Então, isso aconteceu na terça-feira que foi essa publicação. Então, ontem a Secretaria Municipal de Educação ali da Prefeitura de Rodeio se manifestou através da sua secretária, a Márcia Esser Stolf, e esclareceram, né, acerca desse vídeo, então, nas redes sociais. Aqui nas palavras, tá? Vou falar aqui a nota na íntegra para você. É possível verificar no vídeo que o veículo estava com os faróis frontais acesos e funcionando normalmente. As luzes traseiras sofreram uma pane que, em movimento, não foi notada pelo motorista do transporte. É importante ressaltar que, mesmo com toda a manutenção preventiva que é regularmente feita, todo veículo está sujeito a defeitos durante o uso e que, apesar da iluminação traseira não estar funcionando devido à pane, o ônibus conta com adesivos refletivos para aumentar e garantir a segurança de todos. Salientamos que na manhã de ontem, quarta-feira, o veículo foi encaminhado para conserto da iluminação, conforme deve ser. Esta é a nota divulgada, então, pela Secretaria de Educação de Rodeio.
Muito bem, então diante disso está no ar a nossa enquete. O Julian já vai compartilhar aí com você nos grupos de jornalismo e da Rádio Cultura de WhatsApp. Nós vamos agora também já fazê-lo aqui no Facebook, no YouTube. Você já vai ter acesso ao link para poder votar, poder participar e dar a sua opinião. Como é que você avalia o estado de conservação da frota aí da sua prefeitura? E quando a gente fala frota, vou reforçar aqui, a gente está falando de toda a frota de veículos, sejam os veículos de porte, sejam os automóveis, sejam caçambas, enfim, tratores. Como você avalia? E você pode participar através da enquete, pode mandar o seu comentário também através das nossas plataformas digitais. Esse é o tema do Repórter Cultura de hoje. Estado de conservação das frotas aí da sua cidade. Casas à beira-mar estão pichadas em plena luz do dia com frases contra judeus no litoral de Santa Catarina. O ato antissemita de um homem em plena luz do dia em Bombinhas, no litoral norte, está sendo investigado pela Polícia Civil. Ele pichou frases contra judeus no muro, portão em parede de casas que ficam de frente para o mar na praia de Morrinhos. Toda a ação ocorreu no começo da tarde de segunda-feira. Flagraram câmeras de segurança do município. Assim que as pichações foram observadas, a Polícia Civil foi acionada contra o delegado responsável pelo caso, Renan Balbino. O suspeito já foi identificado e deve responder por racismo e crime ambiental. Blumenauense, mas morador de Bombinhas, ele não tem histórico desse tipo de crime, comenta o delegado. As próximas providências correrão em sigilo para preservar eventuais provas que possam ser coletadas, explicou o delegado do caso, então, Renan Balbino. Essa situação que aconteceu lá no litoral de Santa Catarina, um blumenauense que reside lá na praia de Bombinhas, no litoral norte, não norte, lá mais é sul, mais ao sul, mais litoral sul aqui de Santa Catarina, próximo mais de Florianópolis, claro. Então, esse cidadão que certamente muitas vezes nem sabe o que está escrevendo, é guiado, e olha só, nós temos um governo hoje que poderia ser enquadrado como antissemita, porque vive falando mal de Israel desde o começo do seu governo, vive falando mal, não fala mal do povo judeu, é verdade. Isso nós temos que admitir aqui, falar, né? A gente está falando aqui do governo que fala contra o Estado de Israel. Nunca vi uma manifestação do Lula falando contra o povo judeu, mas fala contra o Estado de Israel. E aí dá para fazer certas conexões. Quando você faz isso, quando você fala contra um Estado, automaticamente, mesmo que não esteja sendo diretamente, você está falando contra o povo daquele Estado. Então, nós temos alguém que vive instigando isso. E aí tem grupos de esquerda mais radical que é contra não só Israel, e aí é contra o povo judeu mesmo. São os bandeirinhas da Palestina, né? Os bandeirinhas da Palestina, os pró-Palestina, exatamente. E olha, tem muitos veículos de comunicação aí que vivem dando holofote para esse tipo de situação aí pró-Palestina. E aí quando aparece um caso desse aqui, né, vem aí divulgando, enfim, mas também acabam dando muito holofote para as questões pró-Palestina, né? Nesse sentido, nada contra a Palestina, mas quando se coloca pró-Palestina, está se falando contra Israel, nessa briga, né? Também nessa polarização aí que existe em nível mundial de radicais pró-Palestina, e tem radicais pró-Israel, tem também, todos os lados tem. Mas nesse caso aqui, você viu o que está escrito ali, mate judeu. Você está vendo na imagem que a gente está passando aí, as fotos que foram retiradas de câmeras de segurança, à plena luz do dia. Camarada lá pichando e colocando mate judeu, mate judeu, mate judeu. Então, essa situação que está sendo investigada pela Polícia Civil, que ele pague pelo seu crime. Mas temos que também alertar sobre isso. Isso tem sido instigado muitas vezes pela própria mídia, que dá espaço e holofotes para essas ações pró-Palestina que são extremistas,
e muitas vezes o nosso próprio governo, com esses discursos contra o Estado de Israel, acaba incentivando esse tipo de ação. A deputada federal Ana Paula Lima, do PT, conduziu uma iniciativa na Câmara dos Deputados ao apresentar emendas ao projeto de lei complementar número 68/2024, com o objetivo de aliviar a carga tributária das cervejas artesanais. No mês de junho, enquanto haviam reuniões com um grupo de trabalho destinado a analisar a regulamentação da reforma tributária, a vice-líder se reuniu com o presidente da Associação Brasileira, Abracerva, o Gilberto Tarantino, e com o deputado Reginaldo Lopes, também do PT de Minas Gerais, relator da proposição. A proposta das emendas visou introduzir mudanças substanciais para beneficiar diretamente o setor de cervejas artesanais, que enfrenta grandes desafios com a criação do imposto seletivo. Essa situação da nossa reforma tributária, daqui a pouco, ou já, está virando uma coxa de retalhos. Um grupo precisando de apoio ali, outro grupo precisando de isenção aqui e ali, e essa coxa de retalhos vai virando uma balbúrdia. Lembrando que balbúrdia é uma marca de cerveja até. Também. Pois é. E o que acontece é que não existe almoço grátis. Quando você tira e coloca para um grupo, você vai ter que onerar o outro e assim vai. E esse governo está sendo campeão na oneração, na taxação, tanto que o ministro Haddad foi apelidado de Taxade, vários memes foram criados, não gostou muito, diz que não é a verdade, mas de fato tem muita coisa que só cresceu na taxação. E essa reforma tributária, a gente tem falado sobre ela aqui, ela traz consigo muita dúvida ainda, muita dúvida sobre o que vai acontecer, se de fato vai facilitar aí a questão dos impostos, simplificar a questão da arrecadação de tributos e do pagamento de tributos, e se vai trazer algum benefício de fato na questão da redução da carga tributária no Brasil. Isso a gente já sabe que não vai acontecer. E aí ficam, logicamente, que isso aqui favorece também as cervejarias artesanais aqui da nossa região, que é forte na questão de cervejarias artesanais. Mas é isso que a gente está falando, não se faz alguma coisa já pronta, não se discute ela exaustivamente até tudo estar devidamente nos lugares, e agora fica essa situação. E aí, sabe o que acontece? Agora o deputado joga isso na sua rede social, como, olha, eu consegui para determinado grupo aí uma isenção de imposto lá na reforma tributária, e fica usando isso como artifício político até, né? Como um resultado que pode ser utilizado lá na frente como um crédito, né, para sua campanha política, reeleição, enfim. Ao invés disso já vir desenhado, já ser discutido, todas as questões, não. Aprovam, querem empurrar uma reforma tributária de goela abaixo, o mais rápido possível, e aí precisa fazer esses remendos durante e até depois. E aí os próprios deputados acabam usando isso como um crédito político para si próprios. E olha, o Biden testa positivo para a Covid-19, cancela discurso em Las Vegas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para a Covid-19 enquanto estava em uma viagem de campanha em Las Vegas. De acordo com a Casa Branca, ele apresenta sintomas leves, como coriza, tosse e mal-estar. Em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou que Biden planeja viajar para a sua casa de férias em Delaware, onde fica isolado e continuará a desempenhar suas funções plenamente. Mas para o Biden, né, que já tem uma idade avançada, Covid-19 ou qualquer tipo de problema respiratório pode ficar mais sério. Será que é algum artifício aí para retirá-lo da campanha política contra o praticamente imbatível depois do atentado que aconteceu no último final de semana, o Donald Trump, e agora querem achar uma Covid-19 aí para retirar o Biden da jogada? Será? É raro, mas acontece de vez em quando.
Olha, o presidente Lula exaltou o cenário econômico do país nesta quarta-feira e afirmou que a economia vai crescer em 2024. Ele declarou ainda que não há nenhum número negativo desde janeiro de 2023, quando assumiu a presidência pela terceira vez. No fim de junho, o Banco Central elevou de 1,9% para 2,3% a previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, neste ano. Pois é, eu diria que a economia está crescendo apesar do governo, apesar do Lula, apesar desse desastre de equipe econômica que nós temos no nosso país. E olha o que o Lula falou no dia de ontem, que até o Haddad ficou envergonhado. Você vai ver a imagem do Haddad quando ele falou aquilo, até o Haddad ficou envergonhado depois de ouvir o que o Lula falou. A gente tenta não trazer isso para cá, mas fica difícil. O Lula força a barra realmente. E olha a besteira que ele falou ontem. Hoje eu dei uma entrevista com uma companheira jornalista e eu disse o seguinte: eu duvido que tenha um brasileiro mais otimista do que eu com relação ao Brasil. Duvido. Eu quero que vocês saibam que eu acredito. Eu falo para a Haddad, se de vez em quando, Haddad, se fica tranquilo, porque se tudo der errado vai dar certo. Não precisa responder nada que eu acredito em outras coisas. O mundo, eu já fui presidente tantas vezes. Tá ruim dessa transmissão ali, desse vídeo que foi colocado, mas o Lula falou o seguinte pro Haddad, ou falou o seguinte, se referindo ao Haddad. Eu já falei pro Haddad várias vezes, que se tudo der errado, vai dar certo. Se tudo der errado, vai dar certo. É a mais nova pérola do Lula. Se tudo der errado, vai dar certo. Foi isso que ele falou pro Haddad e até o Haddad ficou envergonhado de ter ouvido isso do presidente da República. E para fechar o nosso giro de informação, o TSE vai enviar observadores para eleições na Venezuela. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta terça-feira que vai enviar 2 representantes para acompanhar as eleições presidenciais na Venezuela. O pleito será realizado no dia 28 deste mês, 28 de julho. Segundo o TSE, os servidores Sandra Damiani e José de Melo Cruz, especialistas em sistemas eleitorais, farão parte da missão do tribunal no pleito. O convite para acompanhar a realização da votação foi feito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela e aceito pela Corte no início deste mês. Que maravilha, hein? O TSE, nosso TSE vai mandar 2 pessoas lá, pagos pelo nosso rico dinheirinho dos impostos, para acompanhar as eleições da Venezuela e depois para voltar aqui e passar pano para as eleições venezuelanas. Será para dizer, não, foi tudo certo, ocorreu tudo dentro da normalidade. A foto do Maduro aparecia 13 vezes na cédula eleitoral, que tem uma capacidade lá de 20 e poucas possibilidades, aparecia só 13 vezes por lá, mas está tudo certo, não teve nenhuma irregularidade. Todos os oponentes do Maduro foram de alguma forma neutralizados, presos ou foram impedidos de participar do pleito, mas não, está tudo certo. Vamos passar, os 2 vão chegar aqui no Brasil e dizer: as eleições ocorreram dentro da normalidade democrática da Venezuela. É brincadeira o Brasil enviar observadores para as eleições na Venezuela. Não temos nada a ganhar, nada a aprender com a ditadura venezuelana. Nada. Mas o Brasil vai mandar 2 observadores para lá. E você? O que você acha disso? O que você acha do TSE mandar 2 observadores para acompanhar as eleições na Venezuela no dia 28 de julho? Comente aí com a gente também nas nossas plataformas digitais e assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você nesta manhã de quinta-feira.